Boa noite, pessoal. Então, o livro que eu vou falar é esse aí, O Contrato Social. O autor é o Jean-Jacques Rousseau. Essa obra, acho que ela é bem interessante, porque muita coisa, principalmente do direito civil, é baseado nela. E quem quiser, acho que deve ter na biblioteca, deve ser bem fácil de encontrar. Mas se vocês forem nesse site aqui, ó, é Amazon.com.br, se você fizer um cadastro lá, é só cadastrar com endereço e senha, dá para baixar ele gratuitamente, aparece o preço lá, mas vai estar assim. E aí você pode ler ele em smartphone, tablet ou no próprio PC. Fiz algumas anotações aqui que é muita coisa e eu não vou falar sobre o livro todo, mesmo porque eu não terminei de ler ainda. Eu estou no livro 4. Isso mesmo, respeito. Né? Então, vamos lá. O autor é o Jean-Jacques Rousseau. Apesar do nome, ele não é francês, ele é nascido em Genebra. Ele nasceu em 1712 e morreu em 1778. Genebra, na época, hoje é capital da Suíça, mas na época era uma república independente. Então, assim, esses livros, né? Antigamente, assim, na época do Jean-Jacques Rousseau, do Montesquieu, que era contemporâneo dele, eles tinham uma divisão um tanto estranha. Se vocês pegarem o livro, ele vai estar fechado, completo, mas quando vocês forem olhar o sumário, ele vai ter, assim, partes maiores e os capítulos dentro de cada uma delas. E essas partes maiores eles chamam de livro. Então, ele vai ter livro 1, livro 2, livro 3 e livro 4. Né? Em cada um dele vai ter cerca de uns 9, 10 capítulos, né? E acho que o principal deles, mesmo que vocês peguem para ler, não queiram ler todo, eu acho que o principal que bate mais com o título da própria obra é o livro 1, que vai falar mais dessa coisa do contrato social. E aí só uma curiosidade que até nessa edição que eu peguei fala um pouco, que o Jean-Jacques Rousseau ele foi considerado um dos maiores colaboradores do que eles chamam de grande enciclopédia do século XVII, que era um conjunto de obras que tinham outros autores como Voltaire, o próprio Barão de Montesquieu, que fez aquele outro, O Espírito das Leis. Eu acho que para o nosso curso também é interessante ler um pouco do Montesquieu, porque ele fez aquela... Filosofia? É falado também em instituições judiciárias e ética, né? E esse cara foi um principal nome ligado à tripartição dos poderes. Então, o que a gente conhece hoje como legislativo, judiciário e executivo foi aí que surge. Foi surgido nessa ideia e acho que também pode ser considerado aí parte do movimento iluminista. Tá? E aí esse livro, a forma como ele é escrito assim é um tanto diferente, né? Não é tão técnico assim, ele vai fazendo, acho que eles chamam de ensaios, né? de divagações. Então ele começa falando assim, que ele gostaria de ver uma norma que pudesse tratar os homens como eles são e as leis como elas poderiam ser. Esse tratar os homens como eles são, eu vejo que a gente já teve muito disso naquela disciplina, em várias na verdade, né? Principalmente filosofia, aquela questão do naturalismo, né? Do justnaturalismo, que o homem na natureza ele tem uma liberdade ilimitada. E as leis como elas poderiam ser, eu já vejo como dever ser, que é uma norma imposta que aí já vai mais ligar aí com o positivismo. E aí ele fala de uma coisa que é bem interessante, sobre a força, né? No naturalismo, né, na sociedade natural, o homem tem liberdade ilimitada. Então, o que fazia valer nosso direito? A nossa força. E eu vejo que até hoje isso ocorre muito, né? Então, você poderia colocar sua vontade até onde a sua força permitisse. Se você encontrasse pessoas fisicamente mais fracas, você iria impor a sua vontade até que viesse outro maior que você, né? E aí você, né, provavelmente ia ter que obedecer, não teria mais aquele controle, né? E isso ele critica bastante porque esse direito pela força ele é muito limitado por causa disso. A pessoa que vai te obedecer pela força, ela não vai fazer isso porque ela concorda com você, porque ela acha que tem o dever de fazer isso. Ela vai fazer porque ela tem uma força menor que você. O dia que a sua força diminuir, você vai ser sobrepujado. Ou, por exemplo, se a pessoa que você dominou conseguir adquirir uma força maior que a sua, você sabe o que acontece. Nós vemos aí essas facções criminosas, né? Os morros que os traficantes brigam para tomar o controle, é sempre assim. Você pode ver que você não encontra um cara
muito velho, dificilmente. Sempre vai trocando de mãos, por quê? Uma hora um está mais forte, vem outro que é mais forte que ele, acaba com o império dele, então não dura muito, né? E aí ele fala isso, e até para fazer o outro trabalho do jornal lá do professor Adilson, eu cheguei a ver uma coisa que eu particularmente nunca tive muito interesse assim, vi quando criança, mas fui lá para pegar algumas informações, que é o desfile de 7 de setembro, e aí tem, né, o desfile dos militares, né, das forças armadas, das forças civis também, né, guarda municipal, polícia, defesa civil, e depois vem as escolas, né, tem as fanfarras e tudo mais, mas depois tem até umas escolas, acho que jardim de infância, alguma coisa assim, crianças bem pequenas mesmo, e tinham muitas carregando várias frases assim. E teve uma que me chamou a atenção e me fez lembrar desse conceito aí do direito da força do Jean-Jacques Rousseau, que é uma frase que é atribuída ao Rui Barbosa, que diz assim: a força do direito deve ser superior ao direito da força. Então, o direito ele é legitimado não pela força, né? Como a gente acho que já teve em filosofia também, o braço do Estado ali, a polícia, ela está para aplicar o direito não com a legitimação jurídica, tem uma norma que regula isso. Não é simplesmente chegar e impor pela força em si, né? Ele cita muito também sobre as primeiras sociedades, né? Ele diz aqui que a família ela é uma das sociedades mais antigas, né, conhecidas, e ela é a única que é natural. Porém, esse vínculo chega uma hora que ele se desfaz. O vínculo entre pai e filho ele dura até quando? Até quando houver a necessidade do filho ser cuidado pelo pai. Chega um momento que já não é mais necessário, né? Esse vínculo natural se desfaz, como nós vemos na natureza, e se continua ainda esse vínculo, essa convivência entre pai e filho, já não é mais natural, é por convenção, né? Então, hoje é muito comum nós vermos aí pessoas que já atingiram a maioridade, né? De 18 anos, até muitas pessoas aí com mais de 30 anos, né? Que ainda estão ali encostados, mas não é algo natural, né? Então, é mais por conveniência. E essa conveniência ele vai chamar de convenção, né? Então, a gente poderia chamar, sei lá, de convenção, de conveniência. E aí ele também pega a família como um exemplo, a partir dessas convenções, de uma sociedade política. Ele faz uma analogia. A família ela tem a figura do pai, que seria representado na política como o Estado, e tem também a figura do filho, que seria o povo. E aí ele fala muito também sobre a escravidão, sobre a questão da nossa liberdade, né? Ele cita Aristóteles, que o Aristóteles dizia, e aí vai pegar o que a professora fala muito sobre estamento, que alguns nasceram para ser isso, outros para ser aquilo. O Aristóteles falava que tem pessoas que nasceram para dominar e outras que nasceram para serem escravos. E aí o Rousseau, novamente, ele aceita isso no primeiro momento, mas depois ele tenta refutar. Ele diz, se existem escravos por natureza, é porque em algum momento fizeram escravos contra a natureza. E aí ele diz assim, que a força, né, ela criou os primeiros escravos. Então, foi na força ali alguém dominou. Mas a covardia os perpetuou. Porque a partir do momento que a pessoa toma consciência dessa escravidão, né, e tem forças para mudar isso e não faz, ela se acomodou, né? Então, ele não considera a escravidão algo natural, e ele diz também que escravatura e direito são termos que são excludentes. Um não casa com o outro, não combina, né? Outra questão que ele levanta aí sobre a escravidão seria como ela surgiu. Aí se fala muito em guerra. Tem a guerra entre uma nação e outra, né, onde nós até vemos em muitas leis aí, sempre quando se fala em pena de morte e tudo mais, sempre a exceção que surge é o quê? Salvo em estado de guerra declarada. E aí nessa guerra declarada, você, enquanto estiver combatendo alguém que está defendendo outro estado, você tem o direito de matar aquela pessoa. Mas se de repente a pessoa ela se render, ela já não é mais assim um defensor, né? Porque o objetivo da guerra é você destruir o Estado. O Estado é o opositor. E se a pessoa não está mais com mãos em armas, ela não está mais ali, é um homem comum, né? E aí, ao invés de matar, se a pessoa se rendeu, você teria o direito
segundo um autor que ele cita, que eu não conheço, que é Grotius ou Grotius, não sei, diz que o vencedor da guerra ele teria direito a escravizar o vencido, né? Então, o vencedor ele impõe o que é ao vencido, uma espécie de contrato. Eu te dou o direito à vida, não vou te matar, e você em troca vai me dar o que? A sua liberdade. Só que aí o Rousseau ele questiona, mas que contrato é esse em que só uma parte é beneficiada? Porque uma vez que você garantiu a vida, mas tirou a liberdade, o contrato, como que ele funciona? É uma expressão de vontades, como nós vimos no direito civil aí, né? É um pacto entre duas vontades. Se um dos dois não tem mais a vontade, rescinde-se o contrato. Mas uma vez que a pessoa ela não tem direito a expressar essa liberdade, só tem direito a viver, mas não tem direito de se expressar e se impor a nada, então a vontade para durar, continuar acontecendo esse contrato ou ele ser rescindido, é só sobre quem está sobrepujando o outro. Então ele diz que isso não seria válido, né? Esse tipo de contrato aí. E aí ele fala muito, né, dessa questão aí da sociedade política, né? Fala desse pseudo-contrato aí que existe na guerra, e fala do que a professora acho que falou antes, né? Que aí já vai partir para a ideia principal do livro, que é a renúncia desse direito natural que os homens têm. Ele tem um direito limitado, mas sempre vai acabar onde? Quando entrar um mais forte do que o outro. E aí ele fala o quê? Dessa questão de todos entregarem a sua liberdade individual, que é ilimitada, e eles vão receber em troca o quê? Uma liberdade que é limitada, mas que vai fazer o quê? Com que todos não se prejudiquem. Porque se eu estou vivendo em sociedade aqui, e aí eu vou entrar numa outra questão, que é a questão do corpo político. Então, o corpo político a gente pode fazer uma analogia ao próprio corpo humano, né? Então, ele faz inclusive essa analogia, né? Que o corpo político, nós até falamos muito disso, né? De membros, né? Acho que até em questão de quórum que o professor ali deu, dos membros presentes e tal. Então, nós temos essa representação do corpo político. Então, todos os membros, eles fizeram esse comum acordo, eles vão ter os direitos iguais, né? Então, não vai ser certo, por exemplo, o atendimento de vontades individuais que prejudiquem a sociedade como um todo. Porque se um membro quiser prejudicar o outro, como eles fazem parte desse corpo que, digamos, é indivisível, seria literalmente um tiro no pé. E se outro membro tentar atingir essa parte aqui, seria o quê? Como se eu tivesse dando tiro na sua cabeça e o resto vai para o saco junto, né? Então ele diz que uma vez que todos estão nesse corpo indivisível, não haveria sentido de você fazer algo que prejudique os outros. Na verdade, você estaria prejudicando a si próprio, né? E aí vai dessa questão, né, de roubo, né, de tudo mais. As leis aí, é lógico que nós precisamos de medidas coercitivas aí, polícia, outras coisas, pelo menos por enquanto, mas se todos respeitassem o seu direito, né, o seu próprio direito e o direito dos outros, não seria necessário essa imposição aí do Estado, né, esse braço mais forte do Estado. E a isso ele atribui a questão de uma suposta evolução do homem, né, porque no direito natural tudo você faz pelo instinto, né? O que você tem vontade você faz. Dentro de uma sociedade, dentro desse pacto social que é feito, não existe esse instinto. Você vai ser menos egoísta, você vai pensar nas consequências dos seus atos, né? Do que você vai fazer. E aí ele diz o quê? Que apesar de ser uma privação de liberdade, nós pensamos assim, mas não é muito vantajoso esse contrato social, que eu estou deixando minha liberdade limitada de lado, eu estou limitando ela. Mas ela é uma liberdade que é uma imposição que você fez a si mesmo, né? É uma lei que você mesmo fez e que você mesmo vai seguir, não está sendo imposta de uma outra forma. Então ele faz muita analogia assim de que você estaria deixando de agir somente pelo instinto e estaria agindo com a razão, né? Então você deixaria de ser guiado só por esse instinto. É mais ou menos a questão. Você tem algum problema de saúde mais sério, ou diabetes, alguma coisa desse tipo, e você vê ali um doce.
você sabe que o doce, açúcar ali e tal, ou que nem a gordura lá que a professora falou, vai entupir as veias, vai dar algum problema no coração, você racionalmente sabe que aquilo vai te fazer mal, mas você sabe que é gostoso. Então você vai pensar, né? Racionalmente isso não vai me fazer bem, né? Então se você for agir pela razão, você não vai fazer aquilo. Agora se você agir simplesmente pelo instinto, você vai comer, vai te dar um prazer momentâneo, mas depois vai te prejudicar, né? Então ele diz que esse contrato social seria o que? Uma evolução de um estágio mais primitivo, que é guiado só pelo instinto, e que essa liberdade ela existe quando o homem adquire uma moral, né? Para ele seguir esse tipo de pensamento, né? E com isso ele se torna senhor de si mesmo, ele não se torna apenas um escravo dos seus instintos. E aí eu me recordo até, só fazendo uma última analogia aqui, de uma reportagem que eu vi, acho que tem no YouTube, da TV Folha, que fala sobre os índios Chavante. Tem ainda algumas tribos no Brasil, né? São poucas, né, em questão numérica em relação ao restante da sociedade, mas tem ainda os índios Chavante. E eu desacreditei na notícia porque eles falam que houve um surto de diabetes entre eles. Por que isso ocorreu? Como nós até vimos muito em Homem e Sociedade, não houve uma mistura, uma miscigenação grande, que nem houve entre outras etnias, eles não adquiriram uma resistência contra esse açúcar excessivo. Então, conforme eles foram se aproximando da sociedade, eles foram descobrindo doces, refrigerantes, Coca-Cola, e ficaram viciados em Coca-Cola. Então, eles só tomando Coca-Cola, e a tribo inteira ficou com diabetes. E aí você fala, mas o índio ele não é civilizado, o índio é primitivo e tal. Mas não, tem muitos índios lá que eles falam outros idiomas, como o português fluente. Tem caras lá que, eu não sei se são formados em medicina, mas são agentes de saúde, treinados, instruídos, e eles levam informações, né, mesmo que o índio presente lá ele não fale português, não fale outra língua, esse agente de saúde que ele é indígena, ele nasceu na tribo, mas fez esse, digamos, intercâmbio, ele informa, ele dá todas as informações e deixa os índios entenderem. Então não é por ignorância, eles seguem a grosso modo o que nós fazemos, nesse mundo de propagandas e tal, de consumismo, para você comer lá o McDonald's lá, tem o pequeno, o médio e o grande, mas o grande é muito mais barato do que o outro, então você vai sempre ser direcionado para pegar aquilo que vai te engordar mais, né, digamos assim, e por outro lado vai ter as capas de revista, novelas, outro tipo de coisa que vai te puxar para o lado contrário. Não, você tem que comer tudo isso aqui, mas você tem que ficar magro, você tem que ficar saudável e tal. Então são coisas que não casam, né? Então eu vejo muito dessa forma. Assim como os índios, assim, eles tiveram a instrução, né? Eles eram totalmente primitivos, mas eles tiveram essa instrução e mesmo assim eles não estão usando a razão, não quer dizer que eles sejam menos inteligentes do que nós, porque nós, com todo esse conhecimento ao longo de séculos aí, nós ainda insistimos em alguns erros, né? Comprovadamente tem coisas que nós sabemos que são ruins, mas nós vamos lá e fazemos e depois ficamos reclamando. Então, acho que a principal coisa assim, que esse livro passa, pelo menos até o ponto onde eu li, é isso, da entrega dessa liberdade individual, dessa escravidão pelo instinto, para em troca você agir de forma racional e ter um bem comum, né? Que nem fala-se muito na teoria geral do Estado, aí, na aula de ciência política, que a finalidade do Estado seria o bem comum. Eu vejo muito dessa forma. E aí o corpo político, vai ter a questão de soberania que ele discorre mais em outros capítulos, seria esse corpo todo. Se as próprias pessoas de comum acordo fizeram uma lei, é que nós fazemos através de representantes, que a princípio eles deveriam representar o que nós queremos, né? E até cheguei a ver algumas aulas, algumas curiosidades sobre a Constituição. A Constituição surgiu num momento importante de maior liberdade política, de eleições diretas, mas também teve muito jogo de interesses. Então fiquei até meio pasmo, não lembro o artigo aqui, depois eu posso falar, mas no final da Constituição tem um artigo lá que fala que o Colégio Dom Pedro deve ser situado na rua tal. Então isso é uma coisa muito antiga e até hoje está na Constituição, então não serve para nada. E é da Constituição de 88, não é das mais antigas, pelo que eu me lembro. Então teve muita gente que, durante essa criação da Constituição, quis deixar sua marca na história, mas não necessariamente fazendo algo bom, quis deixar só uma marquinha lá para falar, olha, eu participei ali da
Assembleia Constituinte e tal. Então, na teoria é bem legal, mas no que ele fala aí na ideia mais idealista dele mesmo, assim, de tudo tá bacana, seria interessante essa ideia de todos os membros da sociedade criarem uma lei, porque é como eu disse, você não vai criar uma lei em conjunto que prejudique a você mesmo, né? Então, a partir do momento que começa a haver interesses individuais, esses membros ou esse grupo de membros que está com esses interesses individuais em detrimento do restante da sociedade ou da nação, eles têm que ser constrangidos, eles têm que ser afastados, porque eles não fazem mais parte daquele pacto. Então eu sei que é meio complicado assim, mas é um livro que eu não achei tão difícil de ler, pelo menos esse primeiro assim, mas como o autor mesmo diz, ele diz que ele não tem habilidade de ser muito claro para quem não presta muita atenção. Então ele fala, olha, ele mesmo fala, esse capítulo você tem que ler pausadamente, devagar. Então é isso, pessoal, é muita coisa para decorar, mas basicamente é essa ideia do contato social aí. Obrigado.